O voo da serpente emplumada, por A. Cossani. Tradução do original em espanhol: El vuelo de la serpiente emplumada. México, Distrito Federal. Parte 4 do audiobook. O capelão me havia oferecido a comunhão, dizendo: se por acaso morres. Isto me produziu tal repugnância que esvaziei sobre ele violentamente toda a cólera acumulada em mim durante 1 ano de viver em uma camisa que fervia com piolhos, sem água e passando fome. Sou um homem violento, e naquele então apertava um gatilho com facilidade, e como se a função mais natural da vida fosse tirar-lhe do próximo. Não recordo o que, com exatidão, disse nesse dia, mas, em geral, foi que me era compreensível que os homens que nada sabem de religião se convertessem em bestas, mas que me era totalmente incompreensível que os religiosos sancionassem e ainda bendissessem aqueles que se entregavam a semelhante barbaridade. Não esqueci nunca esta cena. Saí do combate sem um arranhão, porém profundamente comovido, depois de haver visto morrer, quase indefesos, a tantos garotos jovens. O capelão, que havia ajudado a socorrer feridos embaixo do fogo inimigo, se sentou ao meu lado sobre um tronco de árvore e pôs o braço sobre meus ombros quando rompi a chorar, e me disse que compreendia meu estado de ânimo. Por um instante, acreditei que estava chorando de arrependimento, mas logo me dei conta de que era a tensão nervosa resultante do combate o que me fez fraquejar. Não obstante, em minha consciência perdurou o sentimento de haver cometido um sacrilégio, ao dizer o que havia dito de Deus. Portanto, me considerava indigno de receber os santos sacramentos. E, para dizê-lo com honradez, também temia a penitência que resultaria de confessar semelhante coisa. Por este motivo, e quiçá também porque queria expiar a meu modo meu pecado, sempre que não fosse muito incômodo o fazê-lo, acudi a este templo unicamente pelas tardes, quando estava mais ou menos vazio. Em razão da guerra, havia perdido naturalmente toda a fé nos milagres. Por outro lado, as notícias internacionais que devia traduzir diariamente me indicavam que os milagres correspondiam a tempos já demasiado remotos para tomá-los em conta. É verdade que de vez em quando chegava algum parágrafo anunciando alguma cura milagrosa em Lourdes, mas o milagre que eu esperava estava muito longe de ocorrer, pois esperava o milagre da paz. O que havia ocorrido a mim, na minha terra, estava ocorrendo então a etíopes e italianos na África. Pouco depois, em aras de princípios supostamente nobres e com participação da religião e dos religiosos, começou a ocorrer na Espanha. De modo que, nesta época, sabia em meu foro íntimo que para mim não haveria milagre algum, a menos que fizesse de minha parte, e por minha conta e risco, o que necessitava fazer. Entre mentes, não podia ocultar em meu foro íntimo aquela profunda fé em Jesus Cristo. E ainda quando havia blasfemado dizendo que considerava que Deus era uma porcaria, a razão me indicava que se tomasse ao pé da letra o princípio de que Ele está no céu, na terra e em todo lugar, nada perderia fazendo-lhe ver ou explicando-lhe aquela crise sofrida na guerra. Pensava que com o tempo também me seria possível persuadir-lhe que me ajudasse a ganhar o dinheiro suficiente para tratar minha perna e poder trabalhar normalmente. De modo que, ao chegar na igreja, rezava muito apressadamente um Pai Nosso, um ato de contrição e uma Salve Rainha. E em seguida me dirigia àquela bela imagem do coração de Jesus,
dizendo-lhe: Senhor meu Jesus Cristo, não é muito o que te peço. Sei que não me podes dar a loteria. E ainda quando te fosse possível fazê-lo, não me interessa tanto dinheiro. Tampouco vou te pedir que me ajudes a encontrar uma herdeira. Pelo momento não quero casar-me. Outro sim, que herdeira quereria casar-se comigo quando se entere de que só a quero para que pague a operação da minha perna? Unicamente uma mulher muito feia o faria. E não quero casar-me com uma mulher feia. Tampouco quero casar-me com uma muito linda, porque, se, além de ser linda, é rica, com certeza será idiota e cabeça oca. Sabes o que dizia o meu avô? Dizia: dê-me a morte um sábio, mas não dê-me a vida um bruto. Bem sabes que o levo metido no sangue. Por isso, Senhor meu Jesus Cristo, o único que te peço é algo que todos parecem depreciar como coisa inútil e supérflua. Te peço inteligência. Somente ajuda-me a ter mais inteligência, e eu me arrumarei a partir daí, e não te incomodarei mais. Uma de minhas contadas qualidades é a perseverança quando algo me interessa vitalmente. O que queria naquele ensejo era abrir-me caminho e chegar a ser um grande correspondente internacional. Para isso, na pensão e à noite, ensaiava os despachos mais sensacionais que podia imaginar, em base ao que estava aprendendo com o meu trabalho. Criava uma série de acontecimentos políticos dos quais eu era uma testemunha privilegiada. Bem sabia que estes eram sonhos loucos, mas gostava de sonhá-los. Era também maravilhoso notar que em alguma parte de meu ser havia alguém capaz de sonhar. Pouco a pouco, tomando como base a experiência que me dava o trabalho, comecei a escrever artigos sobre a situação internacional. Desfrutava muitíssimo fazendo prognósticos sobre o que ocorreria como consequência de um dado fato. Estes prognósticos se baseavam em certos fenômenos que notava que se repetiam uma e outra vez, virtualmente em todos os grandes acontecimentos. Pareciam obedecer a um princípio, e que este princípio governava os atos dos grandes homens. Isso fez-me retomar o estudo de história, que havia atraído-me especialmente na escola. Comecei a entendê-la desde outro ponto de vista, percebendo, por vez, que aquela repetição se produzia automaticamente desde os tempos mais remotos. Tudo estribava em entender os motivos. Os motivos eram sempre os mesmos e incentivavam tudo. De modo que, quando meus prognósticos começaram a cumprir-se com mais ou menos precisão, decidi intensificar meus pedidos a Jesus Cristo. Os fiz mais sérios e de maior envergadura. Anotava meus prognósticos em uma caderneta, e ao cabo de alguns meses comecei a despachar meu trabalho muito eficientemente e com maior rapidez, o que me produziu um ligeiro aumento no salário. Também ganhava alguns pesos extras, fabricando despachos firmados com algum nome falso, qualificando-o de grande correspondente internacional e situando-o em qualquer capital europeia. Os diários que me compravam este material tinham debilidade por nomes anglo-saxões. Senti-me, pois, obrigado a expressar minha gratidão de alguma forma, e decidi ir ao templo mais cedo, permanecer mais tempo nele. Começava minhas súplicas muito meticulosamente. Senhor meu Jesus Cristo, graças por haver me escutado. Cada vez vejo mais claramente. Já me hão aumentado o salário. Porém, a operação custa muito mais, de modo que te rogo que me des mais inteligência, e assim não seguirei importunando-te desta maneira. Também detalhava-lhe meus problemas pessoais.
e lhe pedia conselho, dizendo-lhe: ilumina-me para poder entender mais claramente. Muito obrigado por assistir ao nosso canal. Se gostou, se inscreva, deixe seu like e compartilhe, por favor. Acima há um link de um livro grátis, Hercólogos, que ajuda a ter um melhor entendimento da vida.